qual a relação que há entre a moralidade e a motivação para agir? Como explicar filosoficamente essa relação? Essa pergunta serviu de tema para uma iniciação científica em filosofia que procurou, em primeiro lugar, pensar as duas grandes teorias que oferecem uma resposta a essa questão: o internalismo e o externalismo moral. Filósofos internalistas, como Aristóteles, David Hume, Immanuel Kant, pensam que a moralidade oferece motivação de modo interno e necessário. Já os externalistas pensam que é preciso mais do que a moralidade para que haja motivação, a exemplo de John Stuart Mill, que pensava que é preciso de punições legais para que os sujeitos se sintam motivados a agir de acordo com a moralidade. Bem, tendo em vista essas duas grandes vertentes teóricas, a pesquisa se concentrou também em tentar entender quais os tipos de internalismo e as distinções conceituais envolvidas nesses tipos. Então, um auxílio para a pesquisa foi os escritos de Stephen Darrow, que oferecem uma taxonomia dos tipos de internalismo segundo dois critérios. O primeiro deles é que haveriam dois debates onde o internalismo se opõe ao externalismo. O primeiro deles é um sobre a moralidade oferecer razões aos sujeitos, e o outro é relacionado à motivação, e, portanto, aquele que mais se aproxima da pergunta inicial do vídeo. O segundo critério apresentado por Darrow é que a gente pode ter formas de internalismo muito diferentes na natureza mesmo que a gente concebe esse internalismo. Então a gente pode ter, por exemplo, o internalismo de julgamento, que afirma que o que está conectado à motivação é um estado mental, um estado linguístico de julgamento moral. A gente pode ter um internalismo de existência perceptual, que afirma que existem fatos normativos e que é a percepção, o conhecimento desses fatos que motiva. E a gente pode ter também um internalismo de existência metafísico, que afirma que é o fato mesmo normativo que motiva. Ou seja, a motivação faz parte do fato, não é um mero conhecimento e nem só um julgamento sobre o que é certo fazer. Então, tendo em vista esses tipos, a gente encontra também na literatura, em filósofos como David Brink, Mark Van Rooyen, distinções mais finas como entre tipos mais fracos de internalismo e tipos mais fortes. Os tipos mais fracos de internalismo, eles levam em conta a presença de anuladores, que são condições que tornam a tese internalista mais fraca, porque anulam a motivação que se seguiria invariavelmente numa tese forte. Exemplos de condições assim são, por exemplo, a depressão, ou então um estado de fraqueza de vontade, ou mesmo a irracionalidade do agente, que faz com que mesmo ele fazendo um julgamento moral, ele não se sinta motivado a agir de acordo. Então essa é a distinção entre internalismo fraco e forte, que leva ou não em consideração a presença de anuladores. Agora, uma pergunta que fica é: o que a gente pode pensar a partir dessa pesquisa feita? Que aqui está trazida de um modo bem sintético. É que, em primeiro lugar, uma pesquisa assim leva a gente a pensar as formas de internalismo e a entender melhor os conceitos envolvidos, como razão, motivo, moralidade, todos esses conceitos que fazem com que a gente pense na prática moral e pense qual que é a melhor explicação para aquela pergunta inicial da relação entre a moralidade e a motivação. Então, essa iniciação científica, que resultou em um texto introdutório ao internalismo e o externalismo e os tipos de internalismo, ela foi muito profícua porque possibilitou pensar qual que é a melhor alternativa para responder essa pergunta inicial e também qual que é o melhor tipo de internalismo, que assumimos que seja internalismo de julgamento e é uma hipótese, então, que está sendo desenvolvida para ser entregue como trabalho de conclusão de curso até o final do ano.